Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe poderosamente e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco através dessa breve mensagem. Quero agradecer os irmãos mais uma vez por compartilhar, por curtir, por se inscrever e se unir à família. A família está crescendo, fico muito feliz com a avaliação positiva de cada irmão sobre o trabalho do irmão Alisson, mas sem o Espírito Santo e sem Deus eu jamais estaria aqui, irmão. Eu tenho plena convicção disso, que esse mesmo Espírito que me sustenta do lado de cá para compartilhar o pão com vocês, trazendo alguma forma de ânimo, possa incendiar o coração de vocês também a cumprir o propósito de cada um. E pensando nisso, vamos lá, vamos para a nossa breve conversa. Curtam, compartilhem, tá? Continua comentando, eu gosto de ler o comentário de vocês e responder, gosto de interagir com vocês. Vamos lá? O texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se no livro de Atos. Quero ler com vocês o capítulo 25, a partir do verso 23, para aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Diz assim, ó: No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram à sala de audiência com grande pompa, acompanhado de oficiais militares e homens importantes da cidade. Festo mandou trazer Paulo e em seguida disse: Rei Agripa e demais presentes, este é o homem cuja morte é exigida pelos judeus, tanto daqui como de Jerusalém. Em minha opinião, ele não fez coisa alguma para merecer a morte. Contudo, uma vez que apelou ao imperador para que o julgue seu caso, decidi enviá-lo. Não sei, porém, o que escrever ao imperador, pois não há nenhuma acusação clara contra ele. Por isso, eu o trouxe hoje diante dos senhores, especialmente do rei Agripa, para que depois de o interrogarmos, eu tenha algo para escrever. Pois não faz sentido enviar um prisioneiro ao imperador sem especificar as acusações contra ele. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, eu gosto de contextualizar, como tem muitos irmãos chegando, é bom a gente sempre relembrar e também para fixar em nossa memória. O livro de Atos é um livro da ponte que trouxe essa dádiva divina, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que nos inspira a ser melhores, nos inspira a viver em propósito, nos inspira a nos relacionar de forma objetiva e também proposital para que venhamos a ter sabedoria. E foi escrita por Lucas, mas que relata a história da continuidade depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, dando o poder do Espírito Santo, derramando o Espírito Santo sobre a sua igreja gloriosa, para que a história continuasse e chegasse até nós. Essa dádiva, ela resgata, restaura, conduz e determina as pessoas em propósito. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. Aqui, em questão, é Paulo. Vamos lá? Diz assim, ó: No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram à sala de audiência com grande pompa, acompanhados de oficiais militares e homens importantes da cidade. Festo mandou trazer Paulo. Glória a Deus, irmãos. É importante como começa, porque Paulo se dirige a Agripa e Paulo está se dirigindo ao cumprimento do seu propósito, ou seja, cumprimento de uma promessa do Senhor Jesus. Ele se fez escravo, ele se fez homem em algemas por amor a Cristo, por amor às almas. Logo me leva a crer que eu falo muito algo para vocês, que existem homens livres que estão presos andando na rua, mas existem homens dentro da prisão que são totalmente livres. A prisão não é um lugar, a prisão é um estado. E quando nós vemos Paulo nessa disposição, nós entendemos o porquê que o Senhor Jesus deu essa missão. É uma missão de honra, irmão. Ia pregar para o homem mais importante. E no caminho, homens como o rei Agripa fizeram questão de ouvir. Nós vemos no capítulo, anteriormente no capítulo, que Festo e Agripa tiveram uma conversa em particular, a qual ele desejou, o rei desejou. Ele falou: eu quero ouvir esse homem. Eu quero ouvir esse homem. Por quê, irmão? Porque a provação,
ela te habilita ao tempo de honra. Eu quero repetir isso. A provação, ela te habilita ao tempo de honra. Eu creio que eu estou pregando aqui para pessoas que têm sido extremamente provados em seu deserto. Eu creio que eu estou pregando aqui para pessoas em que a dificuldade aumentou depois que resolveram entregar a vida para o Mestre e ouviram uma promessa da parte dele. Bom, essa palavra é para você. Provérbios 21. O livro da sabedoria diz: quem se esforça em seguir a justiça e a lealdade encontra vida longa, justiça e honra. Honra de Deus, irmãos. Não queira ser honrado por homens, queira ser honrado por Deus. Nós estamos lendo 2000 anos depois a história desse homem. E quanto tempo ainda será que ela será lida? Quanto tempo será ainda que ela ministrará os nossos corações? No versículo 24, diz o seguinte: em seguida disse: Rei Agripa e demais presentes, este é o homem cuja morte é exigida pelos judeus, tanto daqui como de Jerusalém. Irmão, precisamos aprender com Paulo a não negar o propósito quando a coisa fica apertada. Precisamos aprender com Paulo a não recuar, não retroceder quando o diabo se levanta através dos seus opositores. Não é qualquer homem, são os líderes judeus, irmão. Assim como tinha um rei e a sua grande pompa de militares e a rainha queria ouvir, tinha gente também querendo matar. Não vai ser mamãozinho com açúcar, não. Não, irmão. O inimigo, ele quer ver sangue. Eu quero repetir isso. O inimigo, ele quer ver sangue. Eu tenho repetido isso para vocês, irmãos, porque eu sei que o Senhor está lapidando a igreja brasileira. E quando eu falo a igreja, é aqueles que não se dobraram a Baal. Há 7.000 ainda que querem viver uma vida santa e justa diante do Senhor, irmão. E o arrependimento, ele fala justamente disso, irmão, de deixar praticar coisas ruins para praticar coisas boas. Por quê? Porque nós somos aquilo que repetidas vezes nós fazemos. E é por isso que nós temos visto o amor entrando em extinção. Porque, irmãos, as pessoas têm ficado cada vez mais arrogantes. E a palavra do Senhor Jesus, que o pecado aumentaria, tem se cumprido. Mas o porquê disso? Porque praticam o pecado. E aquilo que você pratica, aquilo que nós praticamos, aquilo que nós repetidas vezes fazemos, é o que nós nos tornaremos especialistas, irmãos. Então, haverá os agentes de Satanás soltos por aí. Eu tenho visto, por exemplo, aqui em Uberlândia, irmãos, as pessoas cada vez mais, sem respeito no trânsito, que é a minha área de atuação e que eu trabalho, não respeitam, entram na frente numa arrogância tremenda, irmão. E tudo isso colocando o inimigo, coloca nós contra o outro. Nós não agimos na arrogância, irmão, nós é na paciência, é na humildade, é no amor. Mas o inimigo, ele quer ver sangue, irmão. Então nós precisamos entender que somente o Senhor pode nos livrar. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor, Paulo não estaria dando o seu testemunho. Por quê? Porque eles, vamos ler novamente. Ele fala assim, Rei Agripa e demais presentes, este é o homem cuja morte é exigida. Pelos judeus, tanto daqui como de Jerusalém. Líderes, sacerdotes, irmãos. Não é qualquer pessoa, não. Olha o que fala em Salmo 64, versículo 1. Ouça-me, ó Deus, quando eu contar os meus problemas, proteja a minha vida dos planos ameaçadores de meus inimigos. Mas quem é que Deus? Eu gosto dessa expressão do salmista, porque ouça-me, ó Deus. É porque é o clamor, irmão. Então a nossa dor, a perseguição, ela tem que gerar o clamor. O levante de Satanás tem que gerar o clamor em nosso coração. Proteja a minha vida dos planos ameaçadores e de meus inimigos. Ele fala, defenda-me da conspiração dos perversos e do tumulto dos malfeitores. Suas línguas são afiadas como espadas. Eles atiram contra mim palavras como flechas envenenadas, querem me destruir à traição, atacam o justo de repente e não tem medo de ser castigados. Você entende que o salmista coloca diante do Senhor, irmão, e o Senhor no tempo certo ele faz justiça, mas ele quer ouvir o nosso clamor, irmão. Paulo era um homem de oração, Jesus era um homem de oração,
Nós vemos que muitas vezes a palavra falando que não puderam pôr a mão em Jesus, não puderam prendê-lo. Por quê? Porque não tinha chegado o tempo. Agora, é através da oração que nós entramos em contato, irmão. A oração ela é importantíssima. Olha, e a palavra fala o seguinte, irmão. Em minha opinião, ele não fez coisa alguma para merecer a morte, irmão. É lindo, né? Como Deus trabalha. Às vezes, em momentos de prisão, momentos de exílio, momentos de solidão, nós pensamos que Deus não se importa conosco. Mas Ele está trabalhando nos bastidores, irmão, para te honrar e para te levar até o propósito. Você também, meu irmão. Sabe por quê? Deus levantará pessoas importantes, como o governador fez, para te justificar. E mesmo que não sejam pessoas importantes na sociedade, você pode ter certeza, Deus jamais levantará uma pessoa que não tenha peso na palavra, que não tenha peso de justificativa. E se preciso for, eu tenho plena convicção, irmão, se ele não achar ninguém que possa fazer o trabalho como governador, ele mesmo desce com um anjo, dá uma ordem do anjo, como Pedro, por exemplo, em Atos, a qual o anjo entra na prisão e ele sai pela prisão, pela porta da frente, vestido. Sabe por quê? Não vai sair de qualquer jeito, não. Não é de qualquer jeito, não, irmão. Nós somos filhos do Rei de Nazaré. Quando nós entendemos o Deus que nós servimos, irmão, nós sentimos paz na prisão. Quando nós entendemos o Deus de quem nós somos filhos, nós sentimos paz no meio do deserto. Tem paz na tempestade. É nele que está a paz. Por isso é importante o clamor. Por isso, irmão, olha, Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. O que a Escritura diz para nós? Fala, o Senhor é a rocha. E eu amo essa expressão de rocha, irmão, porque é firme, não muda, invariável, força, poder, estabilidade e equilíbrio. Rai, ricabada rabadaço, ricandaranda rada rabadaia. Recabadarrabadaçoia. O Senhor é a rocha. O que Ele faz é perfeito e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e nele não há injustiça. Eu quero repetir, Deus é fiel e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Essas são as palavras, irmão. Essas são as palavras. Mesmo que nós estejamos passando ali, é porque Ele está operando justiça, irmão. Não vai deixar não o inimigo cumprir com o seu propósito. Os propósitos do inimigo é que serão frustrados em nossa vida. Mesmo que estivemos passando pela prisão, meu irmão, pela pressão da prisão. Talvez ele está usando a prisão para te proteger. Talvez esse momento que você está passando, meu irmão, que nada está dando certo, meu irmão, é Deus te escondendo da pedrada. Estevão, quando começou a pregar, irmão, pedrada na cara. Rebanaraia. Olha o que a palavra fala. Eu amo a palavra de Deus. Contudo, uma vez que apelou ao imperador para que julgue o seu caso, decidi enviá-lo a Roma. Por quê, irmão? Porque ele quis. Foi o caminho que Jesus deu para ele. Jesus aparece em Atos 23, versículo 11, e fala para ele: convém que você fique preso aqui e depois seja levado diante ao imperador. É a palavra, é a promessa, é o que o Senhor Jesus, é Ele que ordena, Ele sabe os caminhos, os planos dele são mais altos que o nosso e o que cabe a nós. Irmão Alisson, não abra por nada a mão do propósito. Eu quero repetir isso porque eu creio que alguém precisa ouvir isso. Não abra mão do propósito. É dentro do propósito que tem honra. É dentro do propósito que há exaltação. É no meio da dor. A dor te levará ao teu destino. A dor te levará ao propósito. O propósito tem que ser maior do que a dor. Olha, o processo, ele fere, mas o propósito, ele cura. O processo, por vezes, ele vai gerar angústia e aperto, mas é no propósito que nós teremos paz. Então não abra mão do propósito. Não abra mão do propósito, irmão. Não abra. Quero ler com você
Provérbios capítulo 19, versículo 21. O livro da sabedoria diz: o homem sonha e faz planos, mas é o Senhor que realiza a sua vontade. Na versão Ferreira de Almeida fala assim, o homem pode até fazer muitos planos, mas o Senhor determina os seus passos. Então saiba que o Senhor está no controle, não perdeu, irmão. Olha o que fala assim, contudo, uma vez que apelou ao imperador para que julgue o seu caso, decidi enviá-lo. E ainda usou aquele que estava protegendo para colocar no caminho. Ele não abriu mão, não abra. Olha, no versículo 26 fala: não sei, porém, o que escrever ao imperador, pois não há acusação clara contra ele. Irmão, e mesmo que nós estejamos ali numa situação que para muitos pode parecer humilhante, mesmo que nós estejamos numa situação de vergonha, numa situação de prisão, numa situação em que expõe a nossa condição, mas que é por amor a Jesus que nós estamos ali, mesmo que seja assim, irmão, para quem está em Cristo, acusações perdem a força. Eu quero repetir, para os que estão em Cristo, acusações perdem a força. Vamos ler novamente. Não sei, porém, o que escrever ao imperador, pois não há acusação clara contra ele. Romanos 8:1 vai nos dizer que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então permaneça fiel, deixa o Senhor fazer. Eu não sei pelo que você está passando, meu irmão. Eu sei que Deus manda eu falar, aguenta a afronta. Eu estou falando do jeito que o Espírito Santo está me falando. Aguenta essa afronta. Aguenta calado. Eu vou te honrar na terra da sua vergonha. Todos vão ver a minha mão na sua vida. Aguenta mais um pouquinho. Olha, Arabanda saia. Aguenta. Ele fala assim, por isso eu o trouxe hoje diante dos senhores, especialmente do rei Agripa, para que depois de o interrogarmos, eu tenha algo para escrever. Perplexidade, irmão, espanto, admiração, é o que nós vamos espalhar pelo caminho. Perplexidade, irmão, é a palavra perplexos. Perplexidade tomará conta dos corações que não entendem o propósito, irmão. Perplexidade tomará conta dos corações que não entendem o propósito, irmão. Não tenta explicar, sabe? Não gasta. Você vê Paulo ali tentando falar alguma coisa, irmão? Você vê ele tentando se justificar. O que ele fala, irmão? Quando ele é chamado, ele estende a mão e relata o seu testemunho, aquilo que Jesus fez por ele. E até isso nós não precisamos preocupar, porque em Lucas 12:12 diz que o Espírito Santo nos conduzirá com as palavras que sairá das nossas bocas. Irmão, eu muitas vezes já dei esse testemunho e vou falar, muitas vezes eu olhei para o texto assim e falei, Senhor, eu sou sincero com o Senhor, falei, Senhor, que sopa de letrinha é essa aqui que o Senhor está me dando? Você está achando que é brincadeira, irmão? Lógico que eu leio a palavra, irmão, lógico que eu me preparo, lógico que tem um esforço da minha parte, mas muitas vezes me parece escuro o texto, e a hora que eu começo a orar e começo a falar com o Senhor, irmão, nossa, vem tão claro na minha mente, e eu começo a ver as coisas, é tão maravilhoso. Isso produz vida, porque o mesmo Espírito que fala ali dentro do meu interior é o Espírito de vida e de verdade, e se ele está falando no meu interior, ele está produzindo vida, tem vida ali. Tem vida, rabanda raia. E aí a gente vai caminhando, irmão. A gente vai caminhando e a perplexidade vai tomando conta desses corações. Vamos ler novamente? Fala assim, por isso eu trouxe hoje aqui, diante dos senhores, especialmente o rei Agripa, para que me interrogamos, porque eu tenho algo para escrever, eu não sei o que fazer. Estou perplexo, estou espantado e admirado, porque para mim ele parece doido. Jó, meu irmão, quero ler com vocês, Jó, quero ler com vocês, Jó 41, versículo 25, nos diz assim, irmão, quando ele se levanta, até os mais fortes ficam perplexos, o medo os impede de agir.
ou ficam apavorados, ou ficam espantados. É quando ele se levanta, irmão. Quando ele se levanta. Não tem conversa, não. E olha, eu quero partir por final porque fala assim, ó. Pois não faz sentido de enviar um prisioneiro ao imperador sem especificar contra ele. Não fará sentido, irmão. Não fará sentido, minha irmã. Por que você ainda está tentando explicar algo para essa pessoa? Deus manda eu te perguntar, por quê? Quantas vezes eu já te falei para você se silenciar? Deus não trabalha com a lógica humana. Deus esmaga a lógica humana. Deus estilhaça a lógica humana. O nosso conhecimento é nada comparado ao conhecimento de Deus. As nossas pregações não fazem sentido diante da sua presença. As acusações perdem a força diante dele. Ninguém pode explicar, ninguém pode direcionar os seus passos, ninguém pode falar como ele vai fazer, porque ele é Deus. Está tentando entender por quê? Os planos de Deus não farão sentido. Não farão, meu irmão. Não farão, minha irmã. Não farão. A nós, basta nos confiar. Quem confia, descobre graça. Quem confia, descobre vida. Entregue-se totalmente a esse propósito. Eu quero terminar com vocês com Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9. A palavra do Senhor Deus diz o seguinte para nós: pois os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, e a minha maneira de agir é muito diferente da sua, declara o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Quer caminhar em grandeza? Quer caminhar aonde o inimigo não pode nos tocar? Deixa essa luz te guiar, e no final dela há um prêmio para o teu sofrimento. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.